Muitas vezes a gente fala que no Brasil não tem pesquisa, o Brasil não tem dinheiro para pesquisa. A situação mudou. Vem mudando nos últimos 10 anos, desde a criação da Embrap. A Embrap é a empresa brasileira de pesquisa e inovação para a indústria. E onde está a diferença? O contato da Embrap é com os centros de pesquisa brasileiros, que esses sim vão fazer a ponte com a indústria. Para bater um papo sobre isso, eu estou com nossos 2 convidados aqui. O Sandro Azevedo, que é gerente do ICC, que é o Inatel Competence Center, que faz essas pesquisas, e o Luiz Gustavo Del Monte, que é o representante da Embrap, que veio aqui bater esse papo com a gente. Bom, pessoal, vamos explicar um pouquinho melhor o que é isso. E eu vou dar um exemplo. Eu tive uma oportunidade uma vez de ver um laboratório fora do Brasil, em que, para aquele laboratório funcionar e fazer inovação, e ele estava dentro de uma universidade, tinha dinheiro da instituição de ensino, que era dona daquele laboratório, do governo do país onde aquela universidade estava sediada, e tinha dinheiro da indústria, porque a pesquisa naquele laboratório era revertida, beneficiava a indústria que participava do financiamento daquele laboratório. É isso que a gente está fazendo aqui, Guga? Então, e é isso mesmo. A Embrap ela chega há 10 anos atrás justamente para suprir uma demanda que havia, essa lacuna, que é essa distância entre a inovação da indústria e a pesquisa que acontecia, ou que acontece muito bem na universidade e em centros de pesquisa. A Embrap ela entra justamente para conectar, e um pouquinho inverso, o que a indústria precisa de seus desafios para ser mais competitiva, ser mais produtiva, enfim, frente a essas mudanças climáticas, todos os desafios que a gente enxerga aí dos próximos 10 anos, e mais à frente, para fazer seus desafios junto às instituições de pesquisa, como você colocou. Então, ela que traz agora a sua demanda, ela que traz seus desafios, e ela vai procurar um centro que está acreditado, uma unidade que foi credenciada por nós da Embrap. Então, a gente coloca um recurso para que elas desenvolvam projetos conjuntamente, para justamente fazer frente a essa necessidade do ambiente. Então, é um recurso que ele é multiplicado, porque tem que ter a contrapartida do próprio laboratório e da indústria que vai ser beneficiada. Não é só vocês que estão financiando aquilo. Não, exatamente. Então, isso reforça, inclusive, essa lacuna que eu havia comentado, que sempre foi uma grande briga no Brasil. Quem investe mais no Brasil em inovação é o governo do que a indústria. É uma grande... Isso aí a gente pode passar uns 4, 5 dias discutindo aqui que não vai terminar a conversa. Mas, no fundo, eu posso falar que, sim, quem bota mais dinheiro é o governo. Mas os instrumentos do governo não fazem com que a indústria alavanque. Quer dizer, eles não estão direcionados para a indústria, mas a Embrap veio especificamente desenhada para que a indústria possa causar dinheiro com o nosso recurso. Então serve para alavancar recursos. Então a Embrap nasceu com o seu modelo de 1/3, 1/3, 1/3, para a gente poder colocar ela para rodar. Mas no fundo, hoje, o recurso da Embrap alavanca recursos das unidades de pesquisa e alavanca recursos das empresas. Então, para cada R$1 que a gente coloca, a gente bota hoje em dia está 33%, a Embrap coloca 50% do recurso vem da empresa, vem da indústria. Então, isso já demonstra a mudança comportamental desde o início. E os centros de pesquisa entram com 17%, que normalmente são suas pessoas, são seus funcionários, são seus pesquisadores, e a sua infraestrutura de pesquisa que já foi alocada, já foi construída. Então, um ponto super relevante é a Embrap não criou nada. A gente usou toda a infraestrutura que já tinha no Brasil, toda a excelência que já se tinha, a gente o quê? Melhorou, estruturou e criou um mecanismo para que eles realmente pudessem conversar da forma correta. Eles estiverem na mesma frequência e um conseguir entender o outro. Foi isso que a gente faz. Sandro, vou pegar o exemplo prático. Para quem não conhece, o padrão de TV digital brasileiro foi desenvolvido aqui há pelo menos aí uns 20 anos, essa pesquisa toda. Como é que era antes e como é que é agora, já que vocês são um dos centros de pesquisa que estão credenciados pela Embrap para fazer esse tipo de pesquisa e desenvolver soluções aplicadas para a indústria? Ótima pergunta. A gente se credenciou em 2016, tem 8 anos, e a Embrap nos trouxe, a gente já tinha uma política de desenvolver projetos com empresas aqui dentro, fazer essa transferência
da tecnologia que era desenvolvida na academia para o mercado e atender as demandas do mercado. Mas a Embrapa nos trouxe ainda muito mais profissionalismo para isso. Então a gente ampliou, a gente já tinha uma equipe, por exemplo, dedicada para desenvolver projetos. A gente já tinha uma equipe dedicada para negociar com as empresas, um escritório dedicado de negócios. E com a Embrapa, a gente ampliou esses escritórios, esses laboratórios, para atender o mercado. E atendendo às exigências, às regras da Embrapa e levando para o mercado essa questão da baixa burocracia que é a Embrapa. Porque o dinheiro já está dentro do Inatel. A gente precisa buscar empresas que tenham interesse em desenvolver projetos junto, porque o dinheiro da Embrapa já está dentro do Inatel. A lógica agora mudou. Em vez de você ficar, quando você tem o projeto já desenhado, ficar procurando um edital de algum órgão de fomento para concorrer e disputar algum investimento, financiamento, agora você tem aqui uma verba que vem da Embrapa. Então você é o braço que opera o dinheiro investido pela empresa de fomento. Justamente. Guga, quando vocês fazem isso, muda o quê? Qual é o impacto disso para ciência no Brasil, fazer ciência no Brasil, e qual é o impacto disso para a indústria que está produzindo no Brasil? Quando a gente traz uma unidade como aqui o Inatel, imagina uma pequena para média empresa, ela não tem um staff preparado para submeter um projeto. Ela não sabe fazer isso. Ela não tem uma equipe, um staff preparado para fazer um projeto de pesquisa e inovação, para gerenciar aquele projeto. Então a gente não, por isso que eu falo, a Embrapa é muito mais do que apenas um dinheiro. A gente leva toda uma competência. É como se a Embrapa ajudasse a articular os braços estendidos de qualquer empresa para fazer projeto de pesquisa e inovação. Então uma pequena empresa consegue fazer hoje em dia, uma média empresa. Então o impacto disso é enorme, porque a gente consegue dar cadência, dar velocidade e dar dinamismo para uma coisa que é inovação, que ela tem janelas de oportunidade. E, mais ainda, para quem não tinha traquejo da linguagem de inovação e acha que não permite, cara, uma pequena empresa, eu vou aqui, como é que eu faço? Cara, a gente escreve para você, a gente desenha um projeto, eu faço a gestão do projeto. Então, você entende que é muito mais do que simplesmente o dinheiro. O dinheiro, às vezes, ele passa até ser menos do que todo o complexo de conjunto de informação, de capacidades que você traz. E outra riqueza, um monte de pesquisadores que estavam saindo das universidades, sabe, muita gente indo para fora. Cara, hoje você tem um ecossistema que permite esses caras ficarem no Brasil e se interarem com a indústria. Então, tem uma complexidade que foi alcançada, melhorou-se muito esse papel, e para a indústria você tem velocidade, você tem recurso na fase mais cara da inovação, que é o pré-competitivo onde a Embrapa entra. Então, isso é importante citar. A Embrapa não faz inovação do início ao fim, ou pessoal de pesquisa, inovação mais à frente. Ela entra no projeto da fase de maior risco, que é o pré-competitivo, uma linguagem mais técnica de TRL, ela sai da pesquisa base, começa uma pesquisa aplicada, um finalzinho da pesquisa base, para começar a chegar até a fase de protótipo, em ambiente ainda não relevante, né, não é um ambiente industrial que eu estou testando, mas enfim, até TRL6, a depender do projeto eu consigo esticar um pouquinho, mas eu estou aonde? Na fase que é mais cara, de maior risco, e é onde as empresas tipicamente precisam de mais ajuda. Eu vou testar alguma coisa, é caro. O cara não testa. Então a gente entra o quê? Por isso que o nosso recurso financeiro, ele entra para casar um volume elevado. Estou tirando 33% do cara. Mais uma oportunidade, eu tiro 50% do teu risco, cara. Não tem benefício maior do que você tirar o risco do cara, a patente é dele, eu dou pesquisador, ele não tem que testar se a tecnologia vai ser... O que eu estou querendo colocar? Ele não precisa contratar alguém e desonerar, eu não preciso contratar um puta pesquisador, doutor, não deu certo. Cara, você não precisa fazer isso. Conversa com as unidades, elas estão preparadas para isso. E o Sandro tocou num assunto que é sensacional. O que nós trouxemos de relevância nós temos um programa de excelência operacional. Não significa que a gente sabe de tudo, mas a gente dá um modelo, cara, o mercado entende essa linguagem. Então você vai ter que se adaptar, você não vai mudar, ninguém muda, mas entenda que ele conversa dessa forma. Então a gente começou a trazer para universidades que normalmente não tem um traquejo de gestão de projetos profissional, TPMO, você tem agente de mercado, você muda uma lógica que antes estava cada um no seu mundo. Porque é justamente esse alinhamento nesse processo de comunicação que muitas vezes
podia ser um impeditivo para uma universidade se conectar com a indústria. Quer dizer, a indústria precisa de algumas coisas, mas ela não fala a língua da universidade. A universidade falava um outro idioma que ele não sabia o que era. O dinheiro estava na mão de um terceiro que precisava de um edital, isso não acontecia. Isso está sanado. Sandro, dá um exemplo prático do que aconteceu, né, que projeto prosperou a partir de uma iniciativa financiada com dinheiro da Embrapa. Nesses 8 anos como unidade Embrapa, a gente já desenvolveu mais de 80 projetos em parceria com empresas, né, e empresas distintas. Algumas já fizeram mais de um projeto. E assim, tem diversos casos, né? Tem desde um caso recente que a gente teve um apoio financeiro da RNP, junto com a parceria com a Cisco, com o Ministério de Ciência, Tecnologia e Inovação, que a gente desenvolveu um protótipo. O que é a RNP? Vamos por partes. É a Rede Nacional de Pesquisas, vinculada ao MCTI. Esse projeto começou numa pesquisa básica, a gente chegou a ter um protótipo, e agora, com o apoio da Embrapi, a gente encontrou uma empresa para tornar isso, junto com o Inatel, subir o nível de maturidade desse projeto e que ela possa depois, e é uma startup, que ela possa depois industrializar e comercializar. Do que você está falando basicamente? Qual é o produto? Esse projeto é uma solução de rede móvel privativa em 5G, comunicação móvel 5G. Então é onde você, por exemplo, não tem uma conectividade, uma fazenda não coberta, né, pelas redes normais de operadoras. Você pode colocar essa solução e conseguir levar a conectividade, conseguir verificar os sensores, verificar tudo na sua fazenda, em termos de tecnologia, as suas máquinas e assim por diante. Então essa é uma solução que a Embrapa ajudou junto até, tem um apoio do Sebrae também junto com a Embrapa, que também administra alguns recursos e ajudou. Tem outro caso, por exemplo, onde a empresa demandou um projeto para a gente entendeu esse projeto, fez uma proposta, chegamos num acordo com a empresa, assinamos contrato, e em 17 dias de quando ela apresentou a proposta, a gente levou 17 dias para começar o projeto. Então isso mostra também o tanto que é desburocratizado esse processo da Embrapa. Se fosse um edital comum de outras instituições de fomento, a gente teria que aguardar o edital sair, mandar, submeter o projeto com várias informações que levariam meses para serem analisadas e depois assinar um contrato e iniciar o projeto. E aí isso, muito provavelmente, talvez, em alguns casos, a inovação se perde. Quando você falou, por exemplo, dessa rede 5G, a gente está falando do quê? Nós estamos necessitando de implantar mais tecnologia no campo, por exemplo, para que a gente aumente a produtividade sem aumentar a área plantada. Isso é importante, por exemplo, nas regiões de beira, por exemplo, a região amazônica, você não precisa avançar sobre a floresta para plantar mais. Então, eu estou ali, naquela região, e eu coloco tecnologia para fazer isso funcionar. Só que naquela região não tem uma quantidade de antena de telefonia celular oferecendo 5G como você tem na cidade de São Paulo. Então, essa inovação que vocês fizeram aqui é o que vai permitir, por exemplo, para essa fazenda lá no norte do Mato Grosso, ter 5G, mesmo não tendo uma operadora funcionando ali, oferecendo 5G para ela. E mais ou menos essa é a lógica. Justamente, corretíssimo. E pegando esse exemplo do agro também, mas isso pode ser levado para mineração, para diversas outras, saúde, né? Você levar a questão de telemedicina à distância para áreas que não são cobertas. Mas pegando esse exemplo do agro, que talvez seja o exemplo mais simples de tangibilizar, você tem algumas aplicações no agro de, por exemplo, ver a irrigação naquele setor. Porque dependendo da irrigação, se teve chuva naquele setor, naquele momento, naquele dia, mas você não precisa irrigar, que isso vai atrapalhar a produção. Então, você tem essas aplicações na ponta, mas você não tem a conectividade para o produtor, para o fazendeiro poder olhar à distância e falar, poxa, hoje eu preciso irrigar, ou não, hoje eu não preciso. Então, essa solução que a gente chama de 5G na box, que é a solução privativa de rede móvel 5G, permite isso. Então, permite você fazer a análise dos sensores, das máquinas no campo, para você tomar decisão.
que também pode ser feito na indústria, né? Então, você, na sua indústria, ter a sua própria rede privativa 5G, não ficar dependente de operadoras para tomadas de decisões. O Guga, qual é o perfil de projeto que já tem aí verba aplicada em diferentes centros de pesquisa do país? O que vocês estão buscando desenvolver? Olha, o que eu posso trazer? No fundo, não é o Embrapi que determina. Quem determina é a empresa. É a indústria que sabe os seus desafios. Né? Então, o Embrapi não está aqui para falar se esse projeto vai ser A, B ou C. Tá? Isso a gente deixa muito claro. Nós nascemos para atender a demanda da indústria. A indústria vai bater na porta. Agora, óbvio que nós temos alguns olhares, né, que a gente está aqui acompanhando, e a gente segue, por exemplo, o que a Confederação Nacional da Indústria traz de desafios, e a gente segue também a própria NIB, né, a Nova Indústria Brasil, que é a nova política de indústria brasileira, né, de reindustrialização. Então, são temas que para nós são muito caros, por exemplo, toda a parte de digitalização, né, do campo industrial, isso é muito forte, toda a parte de bioeconomia, é importante porque o Brasil é a maior potência, né, do mundo, o país mais biodiverso, e a gente aproveita muito pouco. Então, isso está posto, então, para nós é um tema de bastante relevância. Tá? Transição energética. Né, como a gente está falando para a indústria, precisa olhar os temas que são para indústrias hoje e amanhã. Então, transição energética é imperativo. Então, nós temos projetos e programas muito fortes na área de transição energética. Tá? Outros temas para nós são importantes: saúde. Saúde da pessoa, a longevidade está aí, é um grande problema, a questão. Né? Então, temos uma parceria, inclusive, um contrato de gestão com o Ministério da Saúde, que aporta recursos para a gente trabalhar diretamente com tópicos de saúde. Tá? Então, esses são temas que para nós são muito, muito importantes. E dentro da esfera que eu trouxe do bioeconomia, tem a parte toda de descarbonização. Então, tudo que de alguma forma afeta a indústria ou traz resultados para a sua descarbonização são tópicos de extrema relevância para nós. E, obviamente, tem alguns momentos que a gente atua fortemente, como foi pandemia, né? A Embrapi atuou de forma direta, né, para incentivar projetos. Então, tivemos desde respiradores pulmonares, válvulas, enfim, para suprir necessidades que antes eram internacionais. Então, tem cases no Brasil que hoje são cases mundiais. Então, de novo, não é só um projeto da fase pré-competitiva, mas que virou, industrializou e virou referência mundial. Então, isso é importante as pessoas entenderem. E, do ponto de vista de sucesso da indústria, o que é muito rico é que, às vezes, a indústria ela tem aquele desafio e fala, mas não sei se é Embrapi, porque meu projeto está mais à frente. Só que tem projetos que nascem desde a pesquisa básica, projetos que começam e seguem. Tem outros que o cara fala, bicho, já gastei um rio de dinheiro, tem um troço gigante aqui para rodar, vou ganhar muito dinheiro. Tá pronto para ir, mas tem esse pedacinho que não funciona. Esse troço não consegue funcionar. Peraí, que a gente tem que fazer uma unidade que entende isso. Isso é uma pesquisa, normalmente em TRL baixo, porque o tópico é importante. Na hora que a gente resolve aquilo, o ponto é fechado. Então, por isso que eu falo, tem que entender do seu problema para ir conversar. E quando a indústria não sabe qual é o seu desafio, a gente faz um Embrap Day. Que é o quê? A gente junta um monte de unidade nossa, conversa com uma grande empresa, que ela precisa estar olhando o seu planejamento estratégico de 5, 10 anos, e ela precisa equacionar uma série de soluções, a gente vai lá dentro daquela empresa, assina um acordo de confidencialidade, e eles trazem alguns desafios, a gente traz as unidades e começa a desenhar seus desafios e projetos. Então a riqueza disso é que muitas vezes, muitas empresas nem sabem quais são os seus próprios desafios. Vocês têm quantos centros de pesquisa já acreditados pela Embrapi? Hoje são 95 unidades. 95 unidades pelo país. Pelo país todo. A gente sabe que ainda há uma necessidade para a região norte. A gente está estimulando desenvolvimento para a região. E, inclusive, tem projetos que, para a região norte, inclusive, eles têm mais incentivos. Tá? Eles têm diferenças do aporte financeiro para a gente estimular a região. Mas são 95 unidades. Tá? Já foram mais de 2.500 projetos desenvolvidos. Mais de 600 pedidos de patentes depositados. Você está falando de um volume financeiro de quase 4 bilhões em projetos executados. Né? A gente tem hoje, olha o número que a Embrapi chega, né? Dentro da rede que a gente estimula, são quase 7 mil pesquisadores, mais de 7 mil pesquisadores. Enfim, a comunidade que a Embrapi hoje comunga da mesma linguagem são 7 mil pesquisadores. Né? Então a Embrapi fez 10 anos agora. Com muito orgulho, a gente nasceu, cresceu, está ali ainda, né? Estamos olhando agora para os próximos 10 anos. Inclusive, a gente se preocupa, do que eu começo a fazer, né? Quais são as futuras competências que eu preciso ter
para me desenvolver. E a gente tem uma figura nova, que é o Centro de Competência, que esses caras agora viraram também o Centro de Competência, que é formar a indústria no futuro com as novas competências, inclusive as nossas unidades. Então a gente está se preocupando com um pouquinho mais à frente. Agora, Sandro, para a gente fechar essa conversa, você teve que virar de pesquisador, você teve que aprender a ser um pouquinho vendedor desse centro de excelência que você tem que oferecer para a indústria. Qual é o desafio de vender um laboratório, quer dizer, vender espaço dentro de um laboratório, vender professores doutores, estudantes de mestrado e doutorado em iniciação científica para a indústria? É um produto bem aceitado no mercado? É um desafio diário que a gente tem. Não sou só eu e minha equipe, a gente, no Inatel especificamente, a gente formou uma equipe dedicada para mostrar isso para o mercado, para prospectar o mercado e para mostrar esses diferenciais. Mas o desafio é gigantesco. O mercado ainda acha que muita coisa não pode ser desenvolvida no Brasil, infelizmente. A gente tem um desafio grande aqui, que a gente está numa pequena cidade, né, do sul de Minas, mas que é uma cidade que quem vem e conhece tem ótimas impressões, mas você mostrar isso, você trazê-los para cá é uma tarefa árdua, que leva tempo. Mas depois que você traz, convence, mostra sobre a Embrapa, sobre as diversas oportunidades da Embrapa, o pessoal se encanta. E aí eles desenvolvem um primeiro projeto, fazem a recompra, desenvolvem o segundo, terceiro e assim por diante. O Guga comentou, são mais de 2.600 projetos, né, de todas as unidades Embrapa, e são mais de 1.800 empresas. Então, quer dizer, teve empresa que contratou mais de um projeto. E tem projetos que envolvem mais de uma empresa. Mais de uma unidade também. Então, esse trabalho da Embrapa de formar essa rede mesmo para o país... Isso não existia? Não existia. Mas é um desafio diário para a Embrapa e também para todas as unidades. Isso não, Bom, Sandro, Luiz Gustavo, Guga, muito obrigado pela participação de vocês. Eu acho que a gente deixou o recado. Eu acho que o último recado a dar é: não confunda Embrapa com Embrapa. São duas coisas diferentes. E só para reforçar, pessoal, tem dinheiro no Brasil, tem qualidade técnica, a gente não pede nada para os laboratórios de fora. Então vem para a gente, tem aqui o Inatel, tá? Estamos numa qualidade aqui excepcional. O que esses caras montaram é impressionante. Isso reflete o tanto que o Brasil é importante e relevante. Quando se quer, consegue. A Embrapa está aqui, tem recurso, tem competência, tem qualidade técnica, exemplo que a gente está. Recado dado. E eu quero agradecer você também que nos acompanhou, lembrando sempre que os conteúdos sobre inovação, tecnologia, telecomunicações estão sempre aqui no InaTalks, o podcast oficial do Inatel. Acompanhe a gente no Spotify. Até a próxima. Ah.